Olá, estamos no ar com mais um Adenop TV. Olá, boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Estamos iniciando mais um Adenop TV e eu já quero te chamar e te lembrar do nosso evento das Assembleias de Deus, que ocorrerá no próximo final de semana, de 9 a 12 de setembro. E nós estivemos com o nosso pastor Oscar de Moura, que falou um pouco do início dos trabalhos da Assembleia de Deus aqui no estado, das dificuldades, das conquistas que tiveram e muito mais. Acompanhe agora este depoimento. A história da Assembleia de Deus no estado do Espírito Santo teve o ponto de partida quando os primeiros crentes pentecostais, Francisco Galdino, sobrinho, e sua esposa, chegaram em Vitória em 1922. 2 anos depois, chegava em solo capixaba o missionário escandinavo Daniel Berg, que veio com o objetivo de fundar uma igreja evangélica em terras capixaba. O mesmo dirigiu os primeiros cultos na rua Santo Antônio. Daniel Berg fazia um trabalho de evangelização, visitando as famílias durante o dia e convidando-as para o culto à noite. Depois de alguns meses, mesmo sem informações oficiais pelo seu trabalho, sabe-se que o missionário deixou uma base evangelística estabelecida. Em 1925, José Vicente Ferreira veio de Pernambuco para Vitória, Espírito Santo, a pedido de Daniel Berg, que aqui esteve e preocupou-se com o pequeno número de cristãos aqui residiam. Ao chegar a Vitória, só encontrou o irmão Galdino como crente pentecostal. Os demais eram batistas. Com eles iniciou um trabalho de evangelização. Em 1927, chegaram a Vitória, procedente da Assembleia de Deus em Aracaju, Sergipe, 7 evangélicos que se juntaram aos demais, iniciando assim um trabalho de evangelização pessoal, que resultou em conversão de várias almas. Havendo muitos novos convertidos que requeriam assistência espiritual e também a necessidade de se abrir uma igreja local, pois os irmãos estavam reunindo-se em residência em Jucutuquara, Santa Lúcia, na casa do irmão João Pinheiro e na residência da irmã Francisca Barros. Foi então que o irmão José Vicente Ferreira escreveu a Daniel Berg, solicitando que lhes enviasse um pastor para pôr em ordem o trabalho, atendendo o pedido da igreja. Foi enviado à cidade de Vitória no dia 9 de maio de 1930, o pastor João Pedro da Silva, data esta onde se reuniam mais de 30 pessoas, entre crentes e simpatizantes do Evangelho. Aos 34 anos de idade, o pastor João Pedro inicia um trabalho em terras capixabas, munido de fé e de coragem. Trabalho este iniciado do fruto da evangelização. Estabeleceram-se cultos no centro da cidade, em Santo Antônio, Vila Rubim, Praça Costa Pereira e Aribiri, em Vila Velha. Celebrou-se então o primeiro batismo em águas, em 8 de junho de 1930. Esta data foi estabelecida na obra histórica das Assembleias de Deus no Brasil, compilada por Emílio Conde, como início da obra pentecostal e data provável de fundação sob a liderança de João Pedro da Silva. Esse é o começo das nossas Assembleias de Deus aqui no estado do Espírito Santo. Eu estou lendo aqui a etapa da época da fundação da igreja, do começo da igreja aqui, que foi em 1922, e de 25 em diante começou a funcionar como igreja, ali no Aribiri. Nós temos a data de hoje,
a data nova. Eu falei na data velha, então a nova. A nova eu pego de 1970 para cá. 1970. Foi quando a igreja do Aribiri mandou buscar o pastor Edmundo Alves de Oliveira, lá em Campo do Jordão, São Paulo, para assumir a direção da igreja. Muito bem, então eu narrei aqui a história das Assembleias de Deus no Espírito Santo até 1970. E eu convidei aqui o pastor Mário Souza, que em 1970, ele era recém-chegado aqui no estado, ele veio do Rio de Janeiro, ali de São Cristóvão, e nós tivemos o privilégio de conhecer ali na Assembleia de Deus em Vera Cruz, e após essa reunião ali do Vera Cruz, o pastor Mário Souza veio reunir no Aribiri, juntamente com o pastor Edmundo Alves de Oliveira. E ali, o pastor Mário Souza, a pedido do pastor Edmundo, ele organizou ali um trabalho de oração todas 6h15, isto é, 18 horas e 15 minutos. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre essa oração. Qual é a recordação que você tem dessa oração? Fala aqui. Muito bem, pastor Oscar Domingos de Moura. É uma alegria muito grande para mim estar aqui num momento como este, relembrando coisas maravilhosas de um passado remoto, de um passado recente, melhor dizendo. A partir de 1970, lá se vão 45 anos. Eu cheguei aqui para o estado, vindo da Assembleia de Deus em São Cristóvão, igreja pastoreada pelo pastor Túlio Barros Ferreira, já de saudosa memória. Cheguei aqui no dia 6 de abril de 1970. Na quarta-feira, dia 8 de abril, estava eu ali em Vera Cruz, congregação da Assembleia de Deus, e ali naquela consagração dirigida pela irmã Filhinha, tive o privilégio de conhecer o pastor Oscar Domingos de Moura, na época diácono da Assembleia de Deus em Jardim América, e também estava presente o pastor Edmundo Alves de Oliveira, que estava passando aqui alguns dias, pois até então ele era pastor presidente ali em Campos do Jordão, no estado de São Paulo. E durante todo aquele período de abril, foi um período de muita oração, em meio a muita turbulência. No mês de maio de 70, pastor Edmundo toma posse. Eu estava no Rio de Janeiro e precisei voltar, quando o pastor Edmundo mandou me buscar. Chegando eu aqui no dia 31 de maio de 1970, já em caráter definitivo. Na segunda-feira, 1º de junho, começamos um movimento de oração às 18h15, na casa da irmã Maria Menezes. E ali, pastor Oscar e demais irmãos, Deus operou de tal maneira que o pastor Edmundo teve que mandar abrir as portas para os pecadores também, pois até então aquela oração era destinada para os crentes, era reunião de oração. E muita gente começou a vir ali, porque Deus começou a agir sobrenaturalmente, curando muitas enfermidades, expulsando demônios, fazendo maravilhas. E começou a haver ali muitas conversões de almas. Para que os senhores tenham uma ideia, de cada 100 crentes que se batizavam, cerca de 85% eram oriundos daquela oração. Dali, Deus levantou muitos e muitos obreiros. Era um momento marcante na vida da igreja, onde crianças, adolescentes, jovens, adultos, daquela oração fazia parte. E vinha gente de toda a grande Vitória, Cariacica, Vitória mesmo, aqui de Vila Velha e também da Serra e Viana. Deus muito operou ali durante bastante tempo, muitos anos até que no mês de agosto
no dia 27 de agosto, era uma quinta-feira, as irmãs que já oravam resolveram consolidar, fortalecendo o trabalho, inaugurando a consagração das quintas-feiras. Ali estava a irmã Francisca Barros, já de saudosa memória, Abigail Damasceno, também de saudosa memória, Maria Menezes, também de saudosa memória, Maria Benevides, que viva está, e a irmã Maria Maura Neves Conte, que também está em nosso meio. E a irmã Clenecilda Freitas, esta irmã era um marco ali. Tanto é que, na minha saída daqui, em 1978, quando fui para Marataízes, ela me substituiu na oração das 18h15, oração esta que continua até hoje, e ela também continuou depois na direção da consagração das quintas-feiras. Ouvimos aí o relato verídico e verdadeiro do pastor Mário Souza, que teve por muitos anos dirigindo essa consagração das 6h15, e o pastor Edmundo foi a pessoa, o canal que Deus escolheu para construir esse templo que hoje está aqui no mesmo lugar, na rodovia Carlos Lindenberg. Essa igreja, ela é uma igreja pioneira, que ela foi diretamente responsável pela Convenção Geral, estabelecer a Convenção Geral aqui no ano de 1983. 1983, a Convenção Geral do Brasil esteve aqui reunida naquela data, que foi muitas bênçãos de Deus que a igreja recebeu. A história da nossa igreja Assembleia de Deus do Aribiri, ela tem muitas pessoas que nós vamos nominar, nós vamos dar o nome de pessoas, já foi relatado aqui, irmã Abigail Damasceno, irmã Francisca Barros, que foi lida aqui, que os crentes primitivos hospedou na casa dela. E, enfim, nós temos também hoje uma pioneira que está na frente aqui da consagração, que é a irmã Clenecilda. Tudo faz parte dessa história. Temos o Brechó, que era o nosso regente aqui na época, né? Com esse coral bonito que vai ser publicado aí. Então nós estamos aqui narrando história, narrando porque nós estamos agora na véspera, setembro agora, estaremos celebrando aqui os 90 anos da história da nossa igreja do Aribiri, que é a nossa mamãe. Daqui saiu todas as outras Assembleias de Deus, que é da Cadeeso, saiu daqui do Aribiri, aqui que começou a história da igreja aqui no estado do Espírito Santo. Hoje nós temos aí várias ramificação, mas o tronco é aqui o Aribiri, que começou aqui, não tinha movimento pentecostal aqui. A Assembleia de Deus veio para aqui através de Daniel Berg e esse pioneiro que eu li aqui. E nós vamos agora, setembro, a partir do dia 9, nós estamos aqui celebrando aqui a 104ª AGO, e também estaremos aproveitando essa oportunidade. Diz um provérbio que recordar é viver. Nós estamos recordando aqui os pioneiros que trabalharam. Nós estamos celebrando aqui um culto de ação de graça a Deus pela a história da nossa igreja, pela fundação da nossa Assembleia de Deus aqui no Aribiri. Nós queremos convidar, vem a paz do convite, nós queremos convidar todos os pioneiros que porventura ainda estão vivos, que estão ainda alcançaram essa data, e também se os pioneiros não estiverem vivos, os seus representantes, né? Nós estamos convidando todos vocês para vir aqui, para receber uma homenagem, uma oração. Nós estamos convidando vocês todos, venha, os parentes, netos, bisnetos, tataranetos, essas pessoas antigas, você ainda tem a sua raiz ainda viva, vem, vai começar dia 9 aqui, 9 a 12, nós queremos a presença de vocês todos. Eu estou convidando, pastor Moura está convidando, como presidente da convenção, nós estamos fazendo essa homenagem a todos vocês, pioneiros,
que trabalharam, que lutaram. Nós queremos homenagear a irmã Maura. Nós temos aqui o Daniel de Almeida, que viajou em cima de uma telha, em cima desse telhado, e Deus não deixou ele cair no vão do telhado, caiu em cima da peça e não caiu embaixo, não morreu. Nós temos milagre acontecido aqui, que aconteceu quando estávamos nós construindo esse templo. E nós queremos que vocês participem conosco. Venha, não fique em casa, venha. Vocês são parte da história. Vocês fazem parte dessa história da nossa igreja aqui no estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Estamos comemorando a nossa 104ª AGO e os 90 anos das Assembleias de Deus no nosso estado, e gostaríamos de deixar aqui o nosso convite a todos os nossos ouvintes para participar conosco, inclusive da nossa EBO, Escola Bíblica de Obreiro, que será realizada nos dias 9 a 12 de setembro de 2015, na Assembleia de Deus em Aribiri. Você é nosso convidado. Você, querido ministro da Cadeia, nós gostaríamos de fazer um convite especial a você para participar conosco da 104ª AGO e a 8ª EBO, Escola Bíblica de Obreiros. E a gente gostaria de fazer um convite especial a todos vocês que venham participar, vai ser bênção, serão dias de milagre e mover do Senhor. Obrigado. Chegamos a um momento bastante importante, um momento muito esperado, de ouvirmos a palavra de Deus. E para tal, mais uma vez, esteve aqui conosco o nosso amigo diácono Andiro Maia. Ele que falará um pouco sobre o amor de Deus. Eu não sei o que você conhece sobre o amor, não sei qual a sua definição de amor, mas há um Deus que enviou o seu único Filho para nos salvar. E esse projeto de salvação que ele teve é o que nos garante a vida até hoje e nos garante a salvação. Então, fique ligado e ouça um pouco mais da palavra do Senhor que ele tem para nós. Queridos, eu quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do Senhor. Eu quero, nessa tarde, comentar acerca de um versículo que é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Esse versículo está em João capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O tema dessa reflexão, dessa tarde, eu quero trazer uma palavra sobre por que Deus amou o mundo. Uma interrogação. Você que está nos assistindo, pergunte a alguém que está do seu lado aí, por que Deus amou o mundo? Tenho convicção que muitos dos que me assistem já escutaram alguma mensagem, algum comentário bíblico acerca desse versículo que está em João capítulo 3, versículo 16. Todos nós somos sabedores que o contexto fala de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. No decorrer deste diálogo, Jesus pronuncia: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas que mundo é esse que Jesus está dizendo que Deus amou? Porque mundo na Bíblia, ele tem vários sentidos. Um dos sentidos de mundo na Bíblia é o espaço, o planeta Terra. Outro sentido da palavra mundo na Bíblia Sagrada é o sistema ímpio, pecaminoso, que a própria Bíblia diz que jaz no maligno. Esse mundo, a Bíblia nos incentiva a não amar, a não praticar o que ele oferece. Outro sentido da palavra mundo na Bíblia Sagrada é as vantagens que a terra oferece. A Bíblia diz: por que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Só que em João capítulo 13, versículo 16, essa palavra mundo está falando dos seres humanos. Quando Jesus pronunciou essa palavra, porque Deus amou o mundo, ele está dizendo, porque Deus amou os seres humanos. Mas quem influenciou Deus a amar o mundo? Quem foi que incentivou a Deus a amar os seres humanos? Será que foi algum anjo que estava ao seu redor? Quem incentivou Deus a amar os seres humanos foi a sua misericórdia.
quando ele olhou dos céus para a terra e não viu um justo, ele não viu alguém que fizesse o bem. Mesmo assim, os homens, no estado caótico, pecaminoso, destituído da glória de Deus, mesmo assim, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor é tão grande, esse amor é tão inexplicável, que ninguém consegue definir esse grande amor. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas a prova maior desse grande amor de Deus pelos seres humanos foi a vinda do seu Filho unigênito. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho unigênito. Quando Deus viu o estado da humanidade, que cada dia que se passava se distanciava da sua presença, Deus agora envia o seu Filho unigênito, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando o Pai explica o plano da salvação, a Bíblia diz que Jesus, ele aceita esse plano dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus aceita o plano da salvação, e esse plano, ele tinha que ser concretizado com a morte do próprio Filho de Deus. A Bíblia é clara quando diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus vem, nasce de uma jovem virgem chamada Maria, para se cumprir a profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14, quando Deus usa Isaías dizendo: e o mesmo Deus vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Maria tem agora dar à luz a criança, o bebê chamado Jesus. Ele é levado para o templo, é apresentado. Jesus, como os demais seres humanos, ele cresce, é educado por sua mãe, por seu pai. E quando chega o dia dele executar o plano da salvação, ele é traído por um dos seus discípulos chamado Judas. Ele é levado para o Sinédrio, o Tribunal Supremo dos Judeus, e quando ele está diante do Sinédrio, o sumo sacerdote não está entendendo porque ele está calado. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote perguntou a ele: conjuro-te pelo Deus vivo, você é o Cristo? Você é o Filho de Deus? Jesus quebra o silêncio e diz: eu sou. E em verdade vereis o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso e vindo do céu sobre as nuvens. Quando Jesus afirma a sua deidade, que ele era filho do Todo-Poderoso, o sumo sacerdote rasga as suas vestes e diz: para que precisamos mais de testemunhas? De que ele é digno? E todos gritaram: é réu de morte. Ali Jesus é levado para Pilatos. Pilatos examina e chegou a uma conclusão: não vejo culpa alguma digna de morte nesse homem. Só que era costume da Páscoa soltar um preso. Pilatos chama Jesus, coloca ele do seu lado e chama também outro, o pior dos presos que ele tinha, Barrabás, que era um homicida e um revolucionário. Quando ambos estão ali, Pilatos deixa a critério do povo: a quem vocês querem que eu vos solte? Jesus, chamado Rei dos Judeus, ou Barrabás? E para a surpresa de Pilatos, que sabia que por inveja os judeus haviam entregado, eles disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos autoriza o flagelo. Jesus é flagelado. No outro dia, às 9 horas da manhã, inicia-se o cortejo pela Via Crucis, ou pela Via Dolorosa. Ele está caminhando e quando chega no Gólgota, Jesus, por amor à humanidade, por amor ao mundo, ele é crucificado. Quando pregam ele naquela dura cruz, ergue aquela cruz, e quando ele foi levantado, se cumpre o que está escrito em João capítulo 3, versículos 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meio-dia, a Bíblia diz que o sol se escondeu, parou de brilhar, houve trevas sobre toda a terra. Próximo das 3 horas da tarde, ele grita: eu estou com sede.
Ninguém trouxe água para ele beber. Ele estava agora sentindo uma sede incontrolável. E agora, quando dá 3 horas da tarde, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Quando ele deu esse brado, ele morreu. Ele é colocado numa sepultura na sexta-feira, termina a sexta, dá início ao sábado e domingo, no primeiro dia da semana, antes do sol raiar, ele ressuscita dentre os mortos e a sepultura fica vazia. Quando ele ressuscitou, ele concluiu o plano da salvação da humanidade. E agora nós temos a explicação, a resposta. Por que Deus amou o mundo? Porque Deus enviou seu Filho unigênito. A resposta está no versículo 16. Para que todo, sem exceção, não pereça, mas receba a vida eterna. Deus viu que os seres humanos cada dia se distanciavam. Então, mesmo assim, Deus amou os seres humanos, enviando o seu Filho unigênito, abrindo uma porta de escape para salvar o mais vil pecador. Nessa oportunidade, eu quero dizer a você que me escuta que ainda há solução para a sua vida. Não haveria solução se o Cristo a quem eu estou pregando estivesse ainda sepultado, se a sepultura dele estivesse ainda cheia dos seus restos mortais. Mas a Cristo a quem eu estou pregando para você que me escuta, ele está vivo, ele ressuscitou, a sepultura dele está vazia. Ele cumpriu o plano soteriológico, o plano da salvação da humanidade. E agora você tem a oportunidade de tomar a decisão que vai mudar a sua história. Talvez você esteja aí se perguntando: mas eu ainda não estou preparado, eu ainda não estou pronto. Deixa eu te esclarecer uma coisa a você pela palavra de Deus. Você nunca vai estar preparado, você nunca vai estar pronto, porque sem o Espírito Santo nós não vencemos, nós não triunfamos, nós não conseguimos vencer as adversidades e as intempéries do dia a dia. Quem nos faz ser mais do que vencedor é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá força para vencer o pecado, o mundo, o diabo. E se você tomar essa atitude que vai mudar a sua vida, todos os teus pecados serão perdoados. Teu nome vai ser escrito no livro da vida. Tu serás templo do Espírito Santo e a presença do Senhor vai inundar a tua alma. Você vai sentir algo que você nunca sentiu na sua vida, porque a presença do Espírito Santo é que faz a diferença na minha e na sua vida. Então eu quero concluir a minha reflexão dizendo a você: por que Deus amou o mundo? Ele amou para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho unigênito de Deus, ele veio para salvar todo aquele que nele crê. Fique com essa palavra, que Deus continue te abençoando. Tome essa atitude o mais rápido possível, porque a qualquer momento Jesus vai voltar e só irá ser arrebatado desta terra quem entregou a vida a Jesus. Quem confessou a Ele perante os homens. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Aquele que me negar, eu o negarei. Se você quer naquele grande dia receber o vinde benditos de meu Pai, você precisa confessar a Jesus. Você precisa reconhecer que você precisa da misericórdia, que você é carente do perdão de Deus, que sem Ele você não pode, você não é e você não faz nada. Que Deus, nessa tarde, que Deus continue te abençoando em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E é isso. Chegamos ao final de mais um programa, Adenop TV. Mas na semana que vem estaremos de novo com mais novidades, com mais atrações, com mais palavras de Deus, com mais música. Então não perca, semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Até lá!